pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se ainda não subscreveram o canal, subscrevam, ativem as notificações e sigam-me também no Instagram. O vídeo de hoje vai ser acerca de uma coisa que eu adoro, que são animais de estimação. Não sei se vocês sabem, mas se viram os meus outros vídeos, vocês sabem que eu tenho animais de estimação. Tenho 2 gatos e um cão. E este é um assunto que me toca pessoalmente, porque eu penso que cada vez mais as pessoas adotam ou compram animais por comprar ou por adotar, às vezes só porque é fixe tirar fotos e pôr nas redes sociais, mas ter um animal de estimação é muito mais do que isso. Antes de adotar ou comprar um animal, há certos aspectos que é preciso ter em conta. E é sobre isso que hoje vamos falar. Eu vou-vos dar umas dicas que, caso pensem estar a adotar ou a comprar animais, que considerem estas dicas que vos vou dar antes de adotarem ou comprarem um animal. Bora então! Ora, a primeira questão que acho que é a mais importante que têm de se colocar é o porquê de quererem um animal de estimação. Há muita gente que quer o animal e porque no início é muito querido o animal, e a grande questão é se de facto querem um animal porque precisam de companhia, se sentem que de facto a vida naquele momento está a precisar de um animal de estimação. Há muita gente que não entende que ter um animal de estimação é uma grande responsabilidade, porque quer eles vivam 10, 15, 20 anos, na melhor das hipóteses, é de facto, é um ser que vai ficar connosco esses anos todos à nossa responsabilidade. Não há nada que eles consigam fazer sozinhos, quer dizer, há muita coisa que eles devem fazer sozinhos, bem. São seres completamente dependentes de nós. Não podemos adotar porque simplesmente são fofinhos ou porque eu adoro aquela raça e quero mesmo ter um. Isto não é a mesma coisa que um telemóvel. Um animal de estimação é um ser que precisa do nosso afeto, da nossa disponibilidade e de todo o nosso carinho. Portanto, acho que é super importante ter isso em conta. A segunda questão é se pretendem adotar ou comprar um animal de estimação. Eu acho que isto é um tema muito importante e que nos devemos focar nesse ponto, porque há muita gente que ainda compra animais por gostar daquela raça em específico, estando o canil e mesmo as ruas cheias de animais abandonados que adorariam ter um lar com alguém que os ame e que trate deles, porque de facto há imensos animais abandonados. E acho que poderiam eventualmente considerar a hipótese de adotar sobre o comprar. Ai, mas eu gosto tanto daquela raça que é tão gira que a minha amiga e a minha prima têm. E voltamos à primeira questão do porquê é que queremos um animal de estimação. Lá está, nós queremos porque ele é fofinho, porque é giro, porque vai ficar super giro nas minhas fotos do Instagram e do Facebook, ou porque de facto queremos um companheiro, um amigo para a vida. Aliás, tenho 3 animais, sendo que 2 deles foram resgatados da rua. A minha gata e o meu Toby. O Bill foi adotado também, não comprei nenhum deles. Foi adotado, mas numa loja de animais que estava a doar gatinhos. Eu não sou contra quem compra animais de estimação, esta é simplesmente a minha opinião. Eu já pensei também em comprar animais, atenção, por gostar daquela raça específica. E sinceramente, lá está, daí eu estar a colocar esta questão, se de facto qual é a razão pela qual estão a adotar. E na altura eu não comprei nenhum animal, porque a razão pela qual eu estava a adotar não era de todo a certa. A terceira questão que têm de se colocar é se têm o que precisam para adotar um animal de estimação. Precisam de bastante tempo para dispor do animal, e no caso de terem um cão, têm que ter em conta que assim que ele chega, já precisam de ter caminha para ele, já precisam de ter ração para ele, precisam de ter em conta também que assim que ele chega tem que ir logo ao veterinário, ser visto por um veterinário, levar todas as vacinas necessárias, ser desparasitado interna e externamente, precisa de um chip. E muito importante quando querem adotar um cão é que têm de o passear no mínimo 2 vezes ao dia. Outra coisa que precisam de saber também, o que é que precisam de saber, né? O que é que precisam para ter um animal de estimação, é que, por exemplo, quando escolhem adotar um cão,
Se ele tiver o pelo muito grande, vocês têm de o pentear, obrigatoriamente. O meu cão, por exemplo, ele é raçado de labrador, ele tem um pelo médio, ainda assim eu tenho sempre de o pentear, porque é por uma questão de higiene dele e por uma questão da queda do pelo, porque eles têm a mudança do pelo. Não quero interromper a refeição do meu cão que está a comer, não sei se conseguem ouvir, mas ele está a comer na cozinha. Eles lembram sempre de fazer estas coisas quando eu estou a gravar, é sempre. Ora o Toby começa a tomar banho, ou lembra-se de ir comer, ou os gatos lembram-se de ir brincar juntos. Se possível, tiveram a dormir o dia todo. Mas na altura em que eu gravo o vídeo, é a altura da brincadeira, é a altura de fazer barulho, essas coisas todas. Estão a ver? Isto é outra das coisas que precisam ter em conta. Muito importante, vocês precisam de saber que não é um mar de rosas assim que eles chegam. Eles chegam, na maioria das vezes, 90% das vezes, em bebés e dão muito mais trabalho do que um cão em idade média ou em idade adulta. Dão muito mais trabalho porque têm de, no caso de ser um cão, têm de ensinar a não fazer xixi e cocó em casa, têm de ensinar as regras da vossa casa. Isso é muito importante, dá bastante trabalho. E, por exemplo, o meu Toby, até aos 6 meses de idade, ele roía tudo o que era pernas da mesa, tudo o que era pernas da cadeira, tudo isso. E ele teve de aprender. Isso foi fácil? Não. Lá está. Aí voltamos novamente à primeira pergunta do porquê é que eu quero ter um animal de estimação? Se for só porque ele é giro, eu não vou ter paciência para o educar. Aliás, aos primeiros mesinhos, ele não se está a ambientar. E dão o cão, abandona o cão e and so ever. Outra coisa que precisam de ter em questão é quem é que vai tomar conta do animal de estimação. Quem é que vai dar os banhos? Quem é que vai dar os passeios? Quem é que vai mudar a areia se for um gato? Quem? Se a decisão foi tomada inteiramente por vós, têm de ser vocês a fazer tudo isso. Agora, se for, imaginem que vocês ainda vivem na casa dos vossos pais. Se for tomado em conformidade com os vossos pais e de facto entraram em conformidade que irão fazer as tarefas em conjunto, top! Precisam de saber tudo isso. Isso é tudo fatores que têm de ter em conta. Quando se decide ter um filho, é precisamente o mesmo. Nós temos de ter tudo em conta, não só a parte monetária, mas toda uma disponibilidade que o animal vai precisar, porque o animal é um dependente completamente de nós, para sempre. Não é hoje nem é amanhã, é para sempre, a partir do momento em que decidimos ter um animal. Uma questão muito importante que eu vos vou colocar é ir nas férias. Como é que vocês vão fazer nas férias? Pois é, querem ir de férias, a maioria dos alojamentos não permite animais, têm de ter em consideração se alguém pode ficar com os vossos animais nas férias, se tem algum sítio. Hoje em dia já há muitos hotéis para cães, já há babysitters para cães, já mesmo tendo em conta essas situações, portanto têm de ver se de facto têm a possibilidade financeira ou humana para de facto tomar conta dos vossos cães, porque vocês vão de férias esperançosamente. É mais uma coisa que têm de ter em consideração. Isto não é simplesmente a pessoa virar-se e dizer a nossa casa está tão vazia, estava mesmo a precisar aqui de um bichinho, até ficava muito giro nas fotos, pessoal. Não. Daí se chamar uma adoção responsável e não irresponsável e completamente impensada. A última pergunta, e acho que é muito idêntica à pergunta das férias, é: têm de pensar na vossa vida a longo prazo. Têm de pensar que, imaginem que vocês estão numa fase da adolescência e que vocês irão ser adultos, irão para a universidade, irão querer ter a vossa própria casa. Atenção que muitas das vezes casas alugadas nem sequer permitem animais. Agora, se já estão em fase adulta, também é uma questão a ver, porque já estão numa fase adulta, já estão na vossa própria casa e, de facto, não sei se conseguem ouvir os meus gatos na areia. Estou
só espero que eles acabem o servicinho. Obviamente também só dá vontade quando eu estou a filmar, não é? Óbvio. Ainda não acabou. Então, têm que pensar que se já estiverem na vossa própria casa e se vivem sozinhos ou se vivem com o vosso companheiro e querem de facto um animal de estimação, ok, foi de facto o que me aconteceu. Nós já tínhamos os 2 gatinhos, porque vieram já com o meu namorado, mas depois decidimos adotar o Toby. E outra coisa que têm de ter em questão, se forem adultos e se essa for a vossa situação, é que poderão eventualmente vir criancinhas. E o espaço em questão, as crianças e os animais precisam ter em conta o espaço que cada um precisa de ter. Há uma coisa muito importante, que os animais são muito territoriais. Eu não tive problemas com os animais e com o Rafael, porque nós de facto informámos-nos em relação a isso e soubemos lidar com a situação, mas a questão é que no caso dos gatos, que foram os primeiros a chegar, eles já foram muito territoriais com o Toby. O Toby não foi bem-vindo por parte dos meus gatos. Neste momento eles já se dão todos muito bem, mas lá está, houve aquela questão territorial. O Toby não, o Toby, para ele está tudo ok. Os cães muitas das vezes, quando são cães mais nervosos, a maneira deles reagirem não é ladrar ou morder, ou pode ser a parte de ficarem nervosos e territoriais, a fazer xixi no canto da sala ou cocó no canto da sala, e essa é a forma deles marcarem o território. Nós fomos introduzindo o Rafael aos poucos, eles pareciam que já sabiam que ele estava na minha barriga, o Toby cheirava-me imenso a barriga e eu não tinha nada de... Não é? É super estranho, o sentido deles é brutal. E depois do Rafael ter nascido, eu ainda estava na maternidade com ele e eu já pedia ao meu marido para levar objetos com o cheiro do Rafael para introduzir em casa. Vocês precisam de considerar tudo, até a nível de espaço de cada um deles, espaço da casa, espaço físico e espaço emocional, porque vocês depois não vão ter a mesma disponibilidade horária e a mesma carga emocional para cuidar dos animais e cuidar de um bebê. Em nível de questões, se vocês acham que reúnem todas estas condições, então está mesmo na hora de adotarem um animal. Procurem animais, por exemplo, em canis, em União Zoófila, eles têm tantos animais tão prontinhos para receberem amor e para receberem um lar. É tão bom ter animais. Eu tenho 3 e eu adoro-os. E assim concluo mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostarem, ponham um like. Se tiverem algo a acrescentar ao vídeo, comentem e partilhem com alguém que pretenda ter um animal de estimação ou que tenha feito a escolha errada, para ver, façam-lhes uma lista, têm estes fatores todos, então se tiverem, está na hora de adotar, se não, se calhar deviam aguardar um pouco. E ficamos por aqui, pessoal, até ao próximo vídeo!